Tu está ouvindo o podcast Visão 360, ou Visão 360 graus para ser matematicamente correto. Eu sou a professora Débora Bastos, sou a mediadora dos episódios. Vamos apresentar a parte 4 do episódio piloto, ainda sobre as enchentes. Agora falando das possíveis soluções para evitar os danos das enchentes, já que as enchentes a gente não consegue evitar, né? Esta pode ser a parte final sobre o assunto, mas nós pensamos também em gravar mais uma parte sobre a saúde mental dos afetados pelas enchentes, seja pela perda das vidas, quanto pelas perdas materiais. Então, se tu tiver interessado e quiser que a gente grave esse assunto, né, comente nesse vídeo, ou no Spotify, ou no Instagram, ou mande um recadinho para a gente pelo e-mail. Tá? Vamos ao episódio. Então, pessoal, vamos nos encaminhar para a parte final e o que me preocupa, assim, até por motivos particulares, né? Tanto a gente pode falar Rio Grande do Sul e também Rio Grande, né? Quais são os caminhos que a gente pode tomar, né? Claro que a gente não vai solucionar o problema das mudanças climáticas, porque isso não depende da gente, infelizmente, né? Acho que nenhuma atitude individual nossa vai fazer mudar, né? Não faz, né? Mudar, né, essa condição, mas o que a gente pode discutir até em nível institucional, né? Que já nós temos, quem sabe a gente ganha alguma influência, né, institucionalmente, né? O que a gente pode pensar em soluções, né? Já que vai continuar enchendo com cada vez mais frequência, né? E atingindo áreas nunca antes atingidas, né? Quais são as soluções? Né? O Cristiano falou que não seria necessário até mudar o centro do centro, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero mostrar aqui uma coisa, uma imagem que eu separei, que é a seguinte. A gente até já tinha falado sobre ela no meio do papo ali, né? Quer dizer, falado sobre esse tema, né? Aqui nós estamos vendo um transecto, um corte transversal de um vale, né, de rio, em que ele mostra o leito, digamos, do rio numa situação normal. Aí nós temos uma área pontilhada ali que mostra uma área de inundação que pode acontecer a cada 2 anos. E veja que nós temos um vale, né? E se esse vale está ali, das duas uma, ou houve uma água erodiu para formar essa cava no terreno, então havia presença de água ali, ou a água depositou material ali para formar essa planície mais planificada, né, menos inclinada. Então, de uma forma ou de outra, a água com alguma frequência atinge até aquele ponto, esse ponto pontilhado, que ultrapassa onde está aquela casinha ali no terreno, e aí fala lá, ó, limite de inundações a cada 10 anos, a cada 100 anos, perdão, 1% de probabilidade de acontecer, tá? Ou seja, quando a gente olha para um vale, para uma bacia hidrográfica, existem áreas que a gente pode passar 100 anos sem ver a água chegar ali, mas vai chegar. Né? Em algum momento isso vai acontecer, pode ser uma vez a cada 100 anos. O que acontece agora é que provavelmente, ou certamente, vai deixar de ser a cada 100 anos. A frequência com que essa água aqui de 100 anos vai alcançar não vai ser a cada 100, vai ser um intervalo que, infelizmente, nós ainda não podemos prever com precisão, mas a gente já pode antecipar que será um intervalo menor. Ou seja, nós vamos precisar conviver com essa realidade nova dos volumes de água de uma bacia hidrográfica atingindo áreas mais amplas. Né? Então, é ter essa concepção clara. E aí, o que a gente vai fazer para conviver com essa água que avança com mais frequência? Né? Repensar a nossa forma de ocupação do espaço. A gente precisa de duas coisas: repensar a nossa relação com o meio, né, para o futuro, mas agora que parte do problema já está posto, a gente precisa estratégias de sobrevivência. Aí eu quero mostrar aqui também, como só um exemplo, né, de iniciativa de relação com o rio,
Seul, capital da Coreia do Sul, né, um exemplo de como redefiniu a sua relação com dois rios da região, com o rio Han e o Cheongyang, que são dois rios que cortam a cidade, né? Isso aqui é uma imagem da década de 70, essa grande avenida, na verdade, ali embaixo tem um rio, né? Então, primeiro, aquela cidade focada no automóvel, em planificar, em concretar todos os espaços para a fluidez da circulação dos veículos, e aí a realidade dessa mesma área hoje, né? Com projetos de revitalização dessa bacia hidrográfica, desse rio, e em devolver o espaço para essa água circular, né? E aqui no outro, que é o rio Han, que é um grande rio que corta, né, a cidade, a gente vê como a urbanização, ela, de certa forma, né, respeita essas margens, deixa para o rio um espaço para inundação quando ele acontece, são parques longitudinais, são áreas verdes, provavelmente ali, a gente não consegue ver pela foto, mas deve ter um relevo que tem cotas diferentes, que dá para perceber uma capacidade de conter a água, né? Aqui tem uma outra imagem, né? E uma urbanização que é densa, né? Verticalizada, que tu não tens aquelas casas espalhadas por uma vasta área. Então, eu não vou poder aqui, nem tenho área nem sou pesquisador desse tema, né, da urbanização, para me aprofundar muito nesse assunto, mas é só dizer, e concordando com o Kiko, quando ele falou mais cedo, que talvez o tema do deslocamento e da reformulação urbana seja necessário. A gente na geografia tem o conceito de lugar, do nosso apego, das nossas memórias, de como isso é forte, né, deslocar uma população. Mas nós estamos lidando com um cenário, né, que isso significa preservar as vidas, né? Então, eu acho que pensar a cidade no nível mais sério, mais profundo de organização do urbano para essa nova realidade. Eu vou parar por aqui para deixar os colegas aí comentarem, mas eu trouxe esse exemplo para mostrar algumas experiências que existem, né, no mundo e que nos apontam possibilidades. Bom, entrando na parte das soluções, antes de falar especificamente da parte urbana e aqui da parte de Rio Grande, acho que vale a pena a gente pensar nas diversas situações que esse fenômeno causou no estado, como no caso da Serra, muito deslizamento de terra e, claro, não estou aqui minimizando as perdas de vidas e de algumas localidades que o deslizamento de terra atingiu as casas ou seja, também tiveram problemas de urbanização. Mas o grosso lá foi nas estradas. Então, me parece que naquela região é necessário repensar as estradas, e por mais que seja mais caro, seria interessante pensar na estratégia de túneis, ao invés de ficar serpenteando as montanhas. Então, a gente vê túneis em outros lugares, em outros países. É caro, é caro. Tem problemas ambientais, sim, tem problemas ambientais, mas pelo menos assim, eu estou lançando a hipótese de que seria mais interessante do que voltar a fazer Está cortando, não ter deslizamento. Está cortando? Eu acho que deu uma cortada no final agora. Então, voltando, me parece que essa estratégia de túneis, por mais caro que seja mais interessante do que voltar a gastar recursos públicos na reconstrução de estradas que serpenteiam montanhas, que tem lá um precipício para baixo, e que esses morros podem voltar a ter deslizamentos, inclusive agora, sem ter a vegetação, eles são mais suscetíveis a ter deslizamentos, embora existam técnicas e tecnologias para reduzir esse deslizamento, como a concretagem dos morros, mas talvez túneis seja mais interessante, é um volume de dinheiro maior, mas que reduz os riscos a médio e longo prazo. No caso o caso das pontes, talvez repensar também a altura delas,
o material construtivo delas, e aí fica inclusive a provocação de, no momento que refazer essas pontes, pensar inclusive na estética delas. A gente pode tirar partido turístico. Tem vários lugares do mundo que as pessoas vão para tirar foto da ponte. Então, se a gente tem que reconstruir uma ponte, vamos gastar um pouquinho a mais com uma estética arquitetônica para essa ponte, que a gente possa, com que esse valor gasto a mais retorne através de uma economia, por exemplo, de turismo. Bom, no caso da região dos vales, me parece que ali a gente tem também uma questão de ocupação com a agricultura. Eu nem vou tocar muito nesse assunto, porque não é a minha praia. E aí a gente entra na parte urbana, que pega um pouco dessa ocupação urbana mais, tanto na região dos vales do Taquari, do Caí, quanto de Porto Alegre, depois no que chega aqui em Rio Grande. E aí começam a aparecer algumas soluções. Eu vou partilhar a tela aqui para mostrar algumas soluções que eu vi nas redes sociais, algumas boas e algumas não, para poder ir comentando elas. Essa primeira aqui andou circulando nas redes sociais, aqui é uma reportagem da CNN, de um grande reservatório de água que existe embaixo de Tóquio, porque Tóquio era muito sensível também a inundações. É uma cidade que fica próxima fica na costa, né, do Japão. E aí pipocaram nas redes sociais como uma solução, seja para Porto Alegre, né, como uma grande cidade atingida. Mas a gente tem algumas diferenças, né? Uma delas, a gente está falando do Japão, por mais que seja, se não me engano, o país com a maior dívida em função de percentual do PIB do mundo, mas é um país considerado de primeiro mundo, com uma riqueza muito grande, e que tem condições financeiras, uma capital de país, né, para bancar um grande projeto desses. Foi um projeto que levou anos para ser projetado, mais vários anos para ser construído, com milhões e milhões de dólares, um valor realmente muito grande. Para construir esses reservatórios, são enormes, eles têm 18 metros de altura e ficam embaixo de uma grande área de Tóquio. Não lembro bem quantos hectares tem eles. E as águas entram por tubulações, acabam se reservando nesses reservatórios, e quando a chuva cessa, aí por bombeamento elas voltam para o oceano. Mas, além das diferenças econômicas que nós temos entre Brasil e Japão, entre Porto Alegre e Tóquio, pensando no caso de Porto Alegre, né, como uma capital, a gente ainda tem diferença de solo. Se não me engano, o solo de Tóquio e solo de quase todo o Japão é um solo rochoso, em que é muito fácil a gente, eu posso estar dizendo uma bobagem, né? Pode ser que Tóquio não seja rochoso, mas do que eu lembro de ter estudado e em solos rochosos é muito mais fácil de se cavar e abrir esses grandes buracos embaixo do solo. Enquanto o nosso solo, nessa faixa litorânea e do litoral da lagoa, digamos, né, da Lagoa dos Patos, do Lago Guaíba, é mais arenoso. Então, seria muito mais difícil de fazer esses grandes reservatórios, além de que qualquer buraco que se faça vai ter água, vai ter que estar bombeando, e mais ainda o custo de manutenção depois de ser feito, né? Se já se especula que as comportas do Guaíba tiveram problemas de manutenção, imagina manutenção para grandes reservatórios como esse. Bom, um pouco antes eu falei das cidades em esponja. Ele é um conceito que não é nada novo e, digamos que nem foi inventado por urbanistas. Isso é a própria natureza. A cidade esponja é a gente poder aproveitar no entorno dos rios e lagos e do próprio oceano uma faixa, como o Jefferson falou agora há pouco, em que a gente não construiria nada. Deixar alagável com a vegetação nativa, que é uma vegetação que vai permanecer por mais tempo, que vai saber absorver as águas, que vai daqui a pouco inclusive filtrar essas águas. Então, uma cidade esponja, como dessa imagem, é toda essa área que em geral a gente faz com parques. O Jefferson agora há pouco mostrou o caso de Seul, em que ali se teve uma renaturalização do rio, ou seja, tornou aquele espaço como se fosse uma esponja.
Aqui nessa outra reportagem do ArcDay, ele fala de algumas outras estratégias, né? Aqui tem o caso de Boston, que é muito semelhante. Quem está vendo a imagem percebe os parques na volta. Eu não sei precisar se esses parques são aterro novo para funcionar como parque, ou se houve um deslocamento de população ou de estruturas, geralmente estruturas de porto, de indústria. Inclusive, essas áreas de pântano aqui em Rio Grande, muitas eram áreas para uso industrial. E essas áreas para uso industrial, no momento que as indústrias deixam de estar no centro da cidade, e algumas vão para a volta das rodovias, vão para o superporto, ficam terrenos ociosos que as indústrias não vão para lá e são suscetíveis a ocupações, às vezes, irregulares, mas áreas que deveriam ser de indústrias e em que as indústrias sentem muito menos o impacto de uma inundação do que populações, né, e casas. Aqui o caso do Brooklyn, semelhante. O caso de Copenhague é bem interessante, que, segundo a reportagem, a ideia é aumentar a drenagem dentro da própria cidade. Então, aumentar a área de canteiros, vegetação, calçadas drenantes, e o que a gente vê aqui em Rio Grande é cada vez menos árvores, os canteiros que tinham na volta do meio-fio sendo pavimentados, porque a população não quer árvore, porque a raiz estraga a calçada, porque a folha tem que estar limpando, porque a grama tem que estar cortando, só que é justamente esse tipo de estrutura dentro de uma cidade, de uma área mais densamente urbanizada, que ajuda a drenar o solo. Isso eu acho meio cultural, Kiko, não sei se só aqui em Rio Grande, mas eu acho que o plano diretor estabelece uma porcentagem do terreno que pode ser coberto, né? E eu não vejo praticamente ninguém respeitar, né, essa percentagem, querem tapar tudo, né, para não ter esse trabalho que tu comentou. Mas tu sabe qual é a percentagem atual? Nossa, estou falando assim, ó, do hoje, né? Nem para amanhã, estou falando do hoje, que as pessoas não respeitam. No caso de terrenos, ou seja, para dentro do terreno, da parte privada, isso vai depender da zona, tá? Em que a gente pode ocupar um percentual e o outro percentual não pode ter ocupação. Isso depende da zona da cidade, então não tem como te precisar qual é o percentual em cada zona. No caso das calçadas, a gente tem uma lei de calçadas, que é de 2015, que especifica que as calçadas têm 3 faixas, e uma das faixas é a faixa de serviço, que é a mais próxima do meio-fio, em que ali vai ter o poste, vai ter o orelhão não tem mais, né? Mas a placa de sinalização e vai ter a vegetação. Só que muita gente não vegeta, o que seria o ideal, né? Além disso, a gente tem um prazer pelo asfalto nas ruas, sendo que o asfalto, em termos de material de pavimentação, é o mais impermeável de todos. Então, se a gente tivesse o paralelepípedo ou o bloquinho de concreto, que a gente chama de Unstein, ele já é mais permeável. Além disso, o asfalto é preto, né? Aí a gente entra nas ilhas de calor, no aquecimento, em função da baixa reflexão que o asfalto tem. E se a gente tem menos vegetação, mais o sol bate no asfalto para que ele reirradie calor e aqueça cidades. Aí é um outro problema. Mas então Copenhague trabalha com essa volta das áreas impermeáveis dentro da cidade. Aqui o caso dessa outra cidade na Dinamarca, então estruturas industriais que estavam abandonadas foram utilizadas para se abrir novamente os rios que tinham sido fechados, né? E aqui em Hamburgo eles construíram uma área nova na volta de um porto, e toda essa urbanização nova ela é mais afastada da água e mais alta. E esse afastamento ele tem espaços drenantes, né? Ou seja, uma área com vegetação. E as poucas estruturas que tem são bares, quiosques, em que, claro, teria algum impacto ali, mas não é um impacto em moradias. Aqui um outro caso de uma cidade nos Estados Unidos, em que também se usa a questão dos banhados e da água nas proximidades.
Nova York, houve uma retirada de estruturas urbanas, de antigas ferrovias, e se devolveu enquanto parques para a população na volta da água. Seul, o caso que o Jefferson falou, não vou repetir o caso. E voltando, antes de entrar no caso de Veneza, esse caso de parques, a gente tem que tomar um cuidado aqui, que é a situação de a gente, no momento que abre um espaço como um espaço de parque, a gente tem que criar a estrutura de parque. A gente não deixar o espaço ocioso, porque ele pode ser vítima de novas ocupações. E aí não resolve o problema da urbanização em áreas que deveriam ser áreas naturais. Então, sim, se a gente for deixar parque, vamos criar parque, botar quadra, botar churrasqueira, botar ciclovia, para que a população, principalmente de baixa renda, os movimentos não usem ali como uma área de ocupação. E nem que o próprio mercado imobiliário não force liberações para ali construir loteamentos. Bom, o caso de Veneza também foi uma outra que circulou nas redes sociais, né, uma outra estratégia, que é a estratégia de diques, só que diques móveis, que tem até uma outra imagem dos diques móveis. Eles ficam debaixo d'água e quando se percebe que o nível está subindo, essas plataformas levantam, ficam na vertical e criam muros. Entretanto, eles não estão na volta da cidade. Aqui eu tenho um mapa de Veneza, do Google Maps. A gente tem as 3 principais ilhas, né? A ilha de Murano, onde tem os famosos cristais, a grande ilha de Veneza, que tem a Piazza São Marco, e todos os canais, as ruazinhas, e uma outra ilha menor, na verdade outras 2 ilhas menores, que tem uma catedral. Quando a gente vê a imagem de Veneza, às vezes fica essa catedral no fundo. Não sei se é bem uma catedral, né? Uma igreja ao fundo. Mas não são diques, esses diques móveis, no entorno das ilhas. Eles ficam na volta do lago. Deixa eu diminuir o zoom aqui. A gente tem aqui uma entrada do lago, com uma estrutura que parece os nossos moles aqui em Rio Grande. Foi exatamente, muito parecido. Aqui no meio, e uma terceira entrada aqui embaixo. Então, são diques no lago de Veneza. São 3 diques apenas. Se a gente for pensar em diques no entorno da cidade, como já circulam ideias para Rio Grande, para Pelotas, para Porto Alegre e outras cidades, o comprimento desse dique seria enorme. Então, além disso, se a gente for pensar, por exemplo, o caso de Pelotas e São Lourenço do Sul, Tapes, Arambaré, cidades que estão na orla da Lagoa dos Patos e que são cidades de praia. Imagina esses diques na praia, na beira da praia. Então, todo o uso de turismo ficaria inviável. Porto Alegre já tem o Muro da Mauá funcionando como um dique e ele esteticamente é terrível. Tá? Inclusive, existem várias demandas de se destruir o Muro da Mauá. Tem um aspecto positivo de se tirar o Muro da Mauá pela questão estética e poder aproveitar da vista do Guaíba. Tem um aspecto negativo de que ele é o dique que protege a cidade, embora não tenha protegido esse ano, em função até do volume enorme de água que a gente teve. Então, o uso do dique tem que ser muito bem pensado. E, dia desses, um dos projetos que eu coordeno, que até conversei com a Débora sobre isso, o Colecas, ele já mudou de nome algumas vezes ao longo dos últimos anos, e agora, com o curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente deu um nome mais próximo do curso, né, que é o Coletivo de Estudos da Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. E esse ano, enfim, consegui fazer funcionar um clube de leitura, e a ideia do tema desse ano era estudar a crise climática e os impactos na cidade, né, na arquitetura e na sociedade. Não pelos eventos desse ano, muito pelos eventos do ano passado, e aqui no caso de Rio Grande foi o ciclone, né? Então a gente inclusive tem que pensar estratégias para evitar impactos de ciclones
que talvez sejam também mais regulares nos próximos anos, mas vamos deixar essas partes do ciclone para outro momento, e eu nem sei como responder nesse momento. Mas a parte de diques, desculpa te interromper, mas para não perder o embalo, a gente andou estudando um conceito chamado dilema do dique, e aí eu agradeço inclusive aos podcasts, né, assistindo um podcast do famoso youtuber, o Átila Yamarino, que entrevistou um professor da URGS, do Instituto de Hidrologia, Fernando Fan, se não me engano, Fernando Mainardi Fan, e ele citou o dilema do dique, eu fui atrás, e a gente depois distribuiu no coletivo, todos lemos e discutimos esse texto. Mas a ideia do dilema do dique é que o dique, ele não é necessariamente, apesar de ser a solução mais popular para inundações, ele não é necessariamente positivo, e ele tem alguns impactos negativos. Um dos impactos é que, no momento que tu protege um local e a água não entra, essa água vai para outro lugar. Ou seja, exatamente. Se não inunda o teu lado, ele pode inundar o outro lado do rio, o outro lado da lagoa. Ou se não for do outro lado, pode ser na cidade mais à frente, no caminho do rio, né? Então ele pode, inclusive, aumentar o impacto né, nesse outro local mais distante, né, no próximo local do caminho da água. Além disso, o fato de ter um dique, ele cria a sensação de segurança de que não vai acontecer mais nada. Então, aquele terreno que deixou de ser alagado, ele deixa, entre aspas, de ser entendido como área de risco. E aí, no momento que se tem um fenômeno muito maior do que o normal, como foi o caso desse ano, a água que ultrapassa o dique, aí ela cai com muita força. Ela cai como uma enxurrada e sai derrubando muito, derrubando casas e até gerando óbitos em pessoas. Que foi provavelmente o que aconteceu em Canoas, São Leopoldo, onde já se tem um dique há muito tempo do rio Caí, se não me engano, e que, por exemplo, o bairro Matias Velho, né, ele fica abaixo da cota de inundação, só que o rio superou o dique, e o dique mais alto, e aquela água veio com muita força, e depois a água não conseguia sair, porque tinha o dique ali também barrando essa água. Então, o dique pode ser bastante problemático enquanto primeira solução que todo mundo pensa. Então, enfim, essas são algumas soluções que têm circulado por aí. Não se tem uma solução perfeita, e eu trouxe aqui algumas mais para discutir, inclusive trazer prós e contras, né, delas. E para fechar o que eu comentei, o Jefferson disse que concorda também, é de se pensar com seriedade o deslocamento de população, e aqui não é nada contra a população de baixa renda, a população em locais informais, como eu disse mais cedo, é justa a luta deles por moradia, mas se a área é de risco, a gente tem que realmente pensar em deslocar eles, mas fazer esse deslocamento pensando em minimizar todos os impactos sociais, das relações de trabalho que eles têm já dentro de comunidade, e da dignidade, né, que eles vão ter nas novas moradias no momento que forem deslocados. O ideal é deslocar para o mais perto possível, manter as relações de vizinhança, ou seja, deslocar, inclusive, os vizinhos, deixando vizinhos com vizinhos, e a dignidade, inclusive, no tamanho das moradias. E eu penso, por exemplo, aqui em Rio Grande, entrando no tema da reurbanização, que o Jefferson também tocou, a gente tem algumas estruturas de indústria antiga, na volta da Avenida Portugal, por exemplo, que estão abandonadas e que poderiam ser reurbanizadas, por mais que a Portugal ali esteja na área de risco, mas essas novas urbanizações para se deslocar a população poderiam ser muito mais altas, em que se diminui o impacto, usando parte da estrutura dessas indústrias que estão abandonadas.
Aqui dei o exemplo da Avenida Portugal, mas tem em outros locais da cidade também indústrias abandonadas que poderiam ser utilizadas. Aqui da Ban tem bastante ali também. Não sei qual é a situação daqueles prédios. O que eu queria para finalizar a minha fala também, então, o que a gente sabe é esses eventos extremos vão continuar acontecendo e cada vez mais frequentes, né? Isso são estudos de diversos cientistas, IPCC, para quem não conhece, né? Painel Intergovernamental de mudanças climáticas, então é o termo em inglês, IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Eles têm mostrado a cada relatório que é emitido que esses eventos extremos vão acontecer mais seguido, e o Rio Grande do Sul está dentro de uma região em que eles estão mostrando que haverá mais chuvas. Então, diante desse cenário, a gente precisa mitigar o que pode acontecer, o que está acontecendo, e se adaptar, né? E construir, de alguma forma, estruturas que sejam de proteção, mas que estejam alinhadas com a natureza. E é isso que eu queria falar sobre. Eu não sei se vocês conhecem o termo, né? Construindo com a natureza, ou soluções baseadas na natureza. O que seria isso, né? De forma barata, de forma rápida, e vamos dizer que poderia ser o primeiro passo agora a ser tomado. É construir com a natureza. Vegetar áreas que já eram vegetadas, com vegetação nativa, obviamente, né? Então, tu inclui a vegetação que já era daquele local, tu planta novas áreas de vegetação, e precisamos conversar sobre desmatamento no Rio Grande do Sul, né? Que a gente sabe que existe um sentimento ambíguo de muitas partes, né? É fonte de renda, mas e como está a situação ambiental e como viveremos os próximos anos diante desse cenário, né? Então, eu acho que a principal solução, assim, de forma barata, isso se vocês pesquisarem, vocês vão ver soluções baseadas na natureza, né? A gente conseguiria solucionar de alguma forma os primeiros impactos que estão tendo agora, e se a gente pensar que esses rios, eles inundaram, eles perderam essa vegetação, essa mata ciliar, que é a vegetação que foi mostrada aí pelo Kiko, né, em vários dos exemplos, e pelo Jefferson também. Então, essa vegetação que tem na beira dos rios, essa mata, ela protege o rio, ela protege o solo e ela absorve água, né? Então, isso precisa ser tudo replantado e tudo repensado, e são soluções rápidas e baratas. E aí eu acho que a partir desse momento, conversar e criar agendas, né, de ações aí para os próximos anos, em curto espaço de tempo, né? O prazo é curto, eu acho, para ser tomadas essas medidas. E estudos e cientistas comprovando que viveremos esses desastres mais vezes, mais seguidos. Eu acho que a parte que cabe da ciência está sendo feita e sendo publicada, divulgada, né? Agora cabe, isso, aos gestores, né? Coletarem essas informações que a gente está discutindo aqui, coletar isso e colocar isso dentro de um planejamento urbano e todo tipo de planejamento e gestão necessário. O que eu vi que vocês nos mostraram, o Kiko estava mostrando, e a solução que é bem simples, na verdade, que tu falou, me parece assim, solução tem. O problema é que não depende, claro, depende da gente na hora do voto, né, também, né, e temos eleições para prefeito esse ano, que são bastante importantes, vamos, assim, qual é a proposta deles para nossa cidade, né, pelo menos, né, mas o que eu vejo, assim, o que vai mudar a cultura brasileira? Porque, claro, isso é um debate sem fim, né, seria só uma provocação para o nosso ouvinte, né, que a gente, assim, veio a pandemia, será que a gente aprendeu, né, isso que eu ia comentar, a lavar a mão, a botar a máscara, a se vacinar, a gente aprendeu, será que a gente vai aprender agora, né, ou eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter mais o benefício do esquecimento, porque quando a gente tiver, tá voltando tudo ao normal, vai acontecer de novo, né, só que agora as pessoas vão ter que sair das suas casas, né? E aí, em Rio Grande, principalmente, né, a parte da península, né, tá aí, se cada vez mais as mudanças intensificarem, né, as chuvas, né, eu imagino assim, cada vez mais vai atingir o centro, vai chegar a um patamar que eu acredito, sim, que claro, futuramente, né, se as coisas
intensificarem, não vai ter mais a parte da Península de Rio Grande. Né? E aí, o que vai ser feito? O que pode ser feito? Isso é muito importante, porque eu acho que coloca uma multidisciplinaridade, né, que deveria haver dentro de órgãos oficiais, né, dentro de prefeitura. São diversos profissionais com visões diferentes discutindo sobre o mesmo assunto. Porque aqui a gente teve, né, por exemplo, o Kiko, o arquiteto, e eu, geógrafo, e a gente com duas visões diferentes, claro. Talvez eu vá olhar um pouco mais pelo lado ambiental, o Kiko vai olhar lá mais pelo lado da estrutura. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, toda vez que eu tenho acesso a órgãos institucionais, ou prefeitura, ou sempre que eu posso estar lá, falar sobre a multidisciplinaridade. Né? Precisamos de diversos profissionais discutindo sobre uma mesma causa com diversos olhares, porque não é fácil tu tirar e tu realocar uma população, como o Kiko falou, tu precisa manter vizinho com vizinho, e isso quando a gente é leigo no assunto, a gente não pensa, né? Então eu vou tirar aquela... Talvez não, mas aí a gente fala no sentido mais simples, mas, por exemplo, se tu quer renomear um bairro, eu passei por esse processo, tu quer renomear um bairro, não é simples. Tu não pode renomear um bairro inteiro ou pegar 2 bairros que têm 2 nomes diferentes e colocar o mesmo nome. As pessoas não se reconhecem dentro desse nome. Então, tu pensa tu tirar uma população, por exemplo, da Cidade Nova e realoca ela, não sei, para São Miguel. Né? Aquela população não se reconhece naquele lugar. Então, só a gente falar de conceito de lugar, como o Jefferson tinha falado, que a gente discute dentro da geografia, né? É questão de pertencimento àquele local. Então, identidade. E aí, isso a gente pensando só nessa questão social. Aí, se tu pensa em questão de estrutura, então tu tira aquelas pessoas ali da Dom Bosquinho, Cidade Nova, e realoca para onde? Então, aí tu precisa ter um estudo muito científico, né? É ciência, isso precisa ser ciência, isso não pode ser política, isso precisa ser ciência. Para mim é... Acontece que, antes de passar a palavra para o Kiko, assim, as soluções como elas são, porque todas as soluções que o Kiko apresentou são longas, demoram muito tempo para serem concluídas e caras, depende do poder público, mas o poder público, ele tem a mentalidade a curto prazo da reeleição. Então, assim, a Dom Bosquinho foi construída em cima da ponta do Canalete, uma das pontas, né? Minha mãe mora próxima da outra. Mas eu não vou me indispor com o meu eleitorado, eu não vou impedir que ele construa ali naquela área imprópria, porque senão eu não vou ganhar votos. Então, assim, é uma coisa cultural do brasileiro que eu não vejo solução. Eu só vejo, infelizmente, né, mas também para provocar e para a gente pensar, que vai continuar a gente sempre reagindo e não precavendo. Essa aí, eu só queria colocar isso, porque é algo que eu discuto muito na minha tese, né? A questão da prevenção, né, e do pós. Então, hoje, no Brasil, em muitos locais, e vamos dizer que na maioria, nós trabalhamos com pós-desastre. Prevenção não é apontado, não existe. Né? Então, acho que é uma mentalidade que precisa virar uma chave, né? Vamos prevenir o desastre, não trabalhar no pós-desastre. E pelas pessoas... Mas o pós... bastante, né? Não, eu só acho que o pós, isso eu vi e acompanhei bastante, assim, ele repercute bastante. Então, assim, destruir uma cidade, ok, então agora vamos reconstruir a cidade. Olha só, né? Que poder que essas pessoas ganham de reconstrução da cidade. Agora, a prevenção, não aconteceu nada. O que isso sai na mídia? Não aconteceu nada. Não sair na mídia que olha só que linda estrutura que fez, não aconteceu o desastre. Então, eu acho que tem uma... tudo... É política, a gente sabe que tudo é político, né? Quando eu falo que a questão para mim de planejamento é ciência, é porque eu acredito que são profissionais que têm que estar nesse planejamento, né? É esse ponto. Mas a gente sabe que no final Sim. tudo é... Bom, só para ir fechando, e até amarrando algo que a Karine falou da importância da interdisciplinaridade, né, no pensamento, nos próximos projetos.
eu defendo que também se faça os projetos com calma e que o nosso Estado pense de uma maneira integrada. Ou seja, a estratégia pensada para um município considere a estratégia pensada para outro município. Então, para não sair cada um fazendo do seu jeito e daqui a pouco a decisão tomada por um impacta negativamente no outro. A gente aqui que está no fim da linha, talvez tenhamos que ser os últimos a pensar. Embora a laguna, com muito volume de água, ela ajude a dispersar bastante e a gente até não seja tão impactado pelas decisões dos outros. Mas a região ali de Porto Alegre, dos vales, em que as cidades são muito próximas uma das outras, pode ser que a decisão de um impacte no outro. Então, tem que ter um olhar, né, para coordenar. Não sei se... eu quero falar bonito agora, mas eu não sei se a palavra seria um olhar holístico ou onírico, aquele que é mais afastado. Eu tenho que aprender, gente. E ainda bem que vocês estão aqui para me ensinar. Então, palavras finais, né, para a gente não passar também, né? Mas holístico e sistêmico, né? A entender que os elementos estão relacionados uns com os outros. E ainda para fechar mesmo agora, a parte das migrações, e a gente também tem que começar a pensar nisso, seja a micro migração dentro da própria cidade, quanto a migração entre regiões, dentro do próprio estado ou do estado para fora, e vocês, inclusive, deram exemplos de alguém que quer sair do Rio Grande do Sul para outro estado. A gente pode acabar vivenciando isso. Dentro do Rio Grande do Sul, já vi reportagens de pessoas saindo da volta do Vale do Taquari, e indo para a nossa fronteira sul, aqui para Bagé, Livramento, indo para o Uruguai, porque não foram afetados. Tem a região norte lá do estado, Passo Fundo, Erechim, inclusive são cidades em forte crescimento populacional e econômico, que podem atrair, também não foram afetadas de uma maneira mais forte, né? São regiões que estão um pouco fora desse caminho das águas, quando temos esse volume mais intenso. E a gente pode ter a migração dentro da própria cidade. Então, as pessoas saindo de um bairro, indo para outro, e eu já ouvi histórias aqui em Rio Grande, de pessoas pensando em abandonar a sua casa nos Navegantes, no Mar Gaúcho, para ir morar, por exemplo, na praia, considerando que a praia tem menos suscetibilidade à inundação da laguna. Mas em termos de solução local, essa migração, eu acho, seria viável, porque o problema só seria na península, né? E a região de Rio Grande, eu acho que a maioria da área de Rio Grande é fora da península, né? Claro, o problema é que seriam regiões alagatistas também, né? Seriam regiões de charco, assim, também seria um problema. Eu acho que a gente falou até pouco das ilhas, né? Então, acho que agora a gente poderia só contextualizar aqui. As ilhas são as áreas de maior risco, né? Dentro do nosso município, dentro de todo, né? Do limite do município, as ilhas, elas estão em área de maior risco, justamente pela topografia, né? Pelo relevo delas. Então, elas estão acima do nível da lagoa, como bem o Kiko aquela hora pontuou, mas elas estão aí abaixo de uma cota de inundação. Então, com pouca elevação da lagoa, essas áreas já podem se tornar alagáveis, né? Então, aí a gente tem que botar sempre um olhar muito intenso e primordial, e de primeiro ponto, as ilhas. Ilha da Toritama, Leonídio, Ilha dos Marinheiros e todos os outros nomes, né, que a gente tem para dar para algumas ilhas. Essas são as áreas de maior risco. E aí, depois, então, essas áreas que margeiam a costa, né? Todas essas áreas que estão em contato com a Lagoa dos Patos, com o canal da Barra da Lagoa, que faz parte da Lagoa dos Patos, pega a Barra Nova, e todos esses bairros que estão em contato com o Saco da Mangueira. Que essa era uma dúvida que as pessoas tinham, né? A minha área é de risco, então sim, todo mundo que tem contato, todas as pessoas que moram em contato com uma margem, elas estão em uma área de risco. E isso para esse evento e para os próximos que forem acontecer. Precisamos considerar que essas margens, elas estão erodidas, né?
por mais que não seja uma margem de rio, com uma mata ciliar, justamente, ali é areia, né, areia, silt e argila, mas em maior parte areia, em contato com a água direto. Então, é uma área facilmente erodida, se a gente não preservar a margem. Isso eu estou falando na costa da lagoa, né, mas a gente tem muitas áreas de marisma. Marisma é uma vegetação própria, né, que fica nessas margens, e elas são uma vegetação que protegem a costa. Então, no momento que a gente aterra, tira essa vegetação, ou seja, tu está tirando a proteção costeira, né? Isso acontece, a gente sabe. E como as soluções não são fáceis, né? Falando das ilhas, né? Elas nos fornecem a agricultura familiar, né? E o quão a gente ficou carente, né? Porque faltou nos supermercados questões do hortifruti, exatamente, faltou realmente, zerou, né? Então quem sustenta são as ilhas, então quer dizer, deslocar não é fácil, tem que ser muito bem planejado e pensado. Mas lá agora tinha outra questão. Para isso, né? O solo está fértil para isso, então tu tira, e pensar em deslocar pessoas da ilha nesse momento aí realmente seria uma questão a ser muito, eu nem sei se seria algo considerável, depois o Kiko pode dizer, né, mas dentro daqui do meu pensamento de senso comum, realocar as pessoas da ilha não seria, no contexto de Rio Grande, possível, né, não pensando em curto prazo, porque justamente eles vivem da terra, né, e a terra nesse momento fértil lá. Então, pessoal, para a gente não se estender, falas finais, quem vai falar primeiro, por ordem de chamada, Kiko. Bom, até para fazer a contribuição, responder a pergunta da Karine sobre deslocar a população das ilhas, também não tenho certeza disso, né, vou enquanto hipótese, mas a minha sensação é de que não é o correto. Essa população deve permanecer ali. Uma sugestão para o caso das ilhas, e tanto as nossas ilhas em Rio Grande, quanto as ilhas em Porto Alegre, em outros lugares, é repensar a arquitetura. E aí, assim como as cidades esponja não é nada novo, os povos antigos já sabiam disso quando construíam suas cidades, né, seus vilarejos. A arquitetura talvez ideal para as ilhas seja uma arquitetura feita por povos antigos, como as palafitas. Claro, não estou dizendo casas de madeirinha com palafitas de madeirinha também. Daqui a pouco pode ser com uma estrutura de concreto, mas ela muito mais alta, com escada e de repente até com alguma outra estrutura de acessibilidade, algum elevador que possa ser molhado. Existem elevadores que podem ser molhados, para proteger essa população nessas situações em que eles possam aguardar ainda dentro de casa, caso seja necessário ser resgatado, ao invés de ficar debaixo d'água. Outra coisa a comentar nas falas finais também a gente tem que estar de olho na especulação imobiliária que possa ter, seja dentro das migrações que a gente possa ter dentro de cidade, dentro de estado, dentro de país, seja na desocupação e reurbanização, a gente pode ter, sim, uma especulação imobiliária. Então, a gente tem que estar de olho bem aberto para evitar que pessoas tirem proveito disso, assim como, infelizmente, a gente viu vários criminosos tirando partido, saqueando lojas e casas abandonadas nas diversas cidades que tiveram algum impacto com essas enchentes. E deixo também a provocação que a gente não pode esquecer dos ciclones, né? A gente está falando só das inundações, mas também somos sensíveis a ciclones. Eu não tenho resposta de como tem que ser a cidade e a arquitetura para ciclones, tenho que estudar mais sobre isso, assim como também não tenho para inundações, a gente está estudando, por enquanto dá para opinar um pouco, mas de todo modo esse é um tema que a gente tem que estudar muito. E aí, pegando uma frase que eu acho que foi a frase inicial do Jefferson lá na primeira pergunta, deixa eu achar ela aqui, que a gente tem que ter uma agenda de pesquisa para os próximos anos, e concordo totalmente.
projetos assim como esse podcast que nos provoca a debater, assim como eu também tenho feito no coletivo de estudos, a gente ir se provocando a refletir sobre o tema. O primeiro lugar, como de costume, acaba sendo a academia. Claro, tem alguns outros lugares, centros de planejamento, né, que também acabam debatendo, mas fazendo um podcast como esse, que possa estar atingindo a comunidade, fazer a comunidade escutar e refletir sobre isso também é importante. Então, muito bom ter participado e agradeço pelo convite. Karine, palavras finais? Hoje, né? Hoje. Não, eu acho que diversas vezes eu acho que eu já tentei fazer a minha fala final e aí a gente vai mais um pouquinho. Eu acho que, por fim, aí, primeiro, acreditar na ciência, né? O que a ciência tem divulgado com base em dado, com base em evidência. Então, acreditar, confiar e utilizar o que a ciência tem produzido para um planejamento. Acho que esse é o principal aí que a gente tira da nossa conversa, né? E construir com a natureza, refazer esses ambientes que a gente perdeu naturais, construir diretamente com um ambiente que é natural e preservar isso, né, a partir de então. E tem uma frase que eu gosto muito, e eu coloquei já em diversos trabalhos que eu fiz, que até vai de encontro com o que a Débora falou ali. Se isso que a gente passou agora vai servir de lição, né? E aí Albert Einstein, lá em algum momento, ele escreveu: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu acho que no momento que a gente se dispõe a entender o problema e a buscar soluções para o problema, não tem mais como a gente voltar e a viver aquele mesmo problema da mesma forma que a gente já viveu, né? Então, eu acho que com isso aí finaliza de forma filosófica. Mudar, a gente sempre muda. Gente, muito obrigada, assim, pelo tempo de vocês, e assim, de forma gratuita, porque como instituição federal, nós não temos como, além de agradecer verbalmente a participação, mas vocês não têm noção de como eu fico orgulhosa por participar, assim, nesse episódio piloto, né, que é aquele, assim, onde tudo dá errado, até que não deu, né, mas, assim, o que eu quero falar, assim, que tudo que a gente falou aqui, né, quem tenha que nos ouvir, nos ouça, né, que realmente atinja ao público que a gente tem que atingir. Então, muito obrigada, gente, e espero contar com vocês para próximas pautas, para essa, para mais, para aprofundar, para falar o que faltou, porque, na verdade, faltou bastante coisa. O assunto não vai acabar, como vocês disseram, as pesquisas têm que continuar, né? E essa é só a primeira gota d'água. Embora falar de água pode já gerar gatilho em muita gente agora, né? Mas isso, assim, é só a gota d'água, o grão de areia na duna, para a gente começar esse trabalho de levar a ciência e o trabalho dos institutos federais, das pessoas que fazem os institutos federais. E não te esquece, nos siga nas redes sociais e acompanhe o andamento do nosso projeto aqui no campus. No Instagram, @visão360_podcast. No YouTube, podcast Visão 360. E no Spotify, Visão 360 Podcast.